E aí, beleza? O anime de hoje vai falar sobre um cara que meio que sem querer destruiu o mundo e agora ele vai ter o poder de dominar o mundo de volta. É meio estranho, mas só que pra você entender você vai ter que assistir o anime. Então bora deixar de enrolação e vem comigo. E não se esqueçam da nova lenda urbana, de quem deixar o like no vídeo do Eremita vai ficar inteligente que nem o Dr. Pedra. Então já deixa seu like aí, hein? O anime começa com o Flor desabrochando e depois corta para umas pessoas fazendo pedidos, como uma menina desejando ser cantora, um velho desejando ter saúde e um esquizofrênico desejando ter vida eterna. Então chega a vez do nosso protagonista Eiji fazer seu desejo, e ele começa a ter uns flashbacks da sua infância até que finalmente ele decide o que ele vai pedir. Então ele escolhe a destruição do mundo. Então corta para um olho abrindo e um bocado de pessoas começam a ser fatiadas. Depois mostra Eiji acordando no hospital todo assustado, e esse hospital é onde a irmã de Eiji está internada. Aí corta para ele na escola prestando 100% de atenção na aula e ele pede pro professor deixar ele sair mais cedo, dando a desculpa que ele estava doente. E no caminho para casa ele acaba encontrando um grupo de pessoas falando que odeia esses desejos e que foram eles os responsáveis por terem destruído o mundo. E chegando em casa, Eiji encontra a fada do desejo, que por coincidência é a mesma que aquele grupo de pessoas estavam falando, e depois mostra Eiji descansando as vistas no hospital, só que a irmã dele o acorda para ele poder ir para a escola. E chegando na escola, o professor de Eiji fala que tem uma nova aluna na sala deles, e a mina entra e se apresenta, falando que o nome dela era Rin, e ela fala também para eles serem gentis com ela, e isso já deixa Eiji todo corado. Indo para casa, Eiji encontra a Rin, que fala para ele que ela se mudou para um andar de baixo há pouco tempo e fala também que ela precisa de ajuda. Então ele concorda em ajudar ela e quando ele estava abrindo a porta de casa, a Rin começa a fazer uma cara de psicopata e tira um taser da bolsa, dando um choque em Eiji, que faz ele apagar na hora. E depois de se passar um tempo, Eiji acorda e percebe que estava amarrado. Ele olha para o lado e vê a Rin segurando uma peixeira e fazendo a cara de psicopata. E a Rin começa a falar um bagulho de vingança e que ele tinha acabado com os pais dela. E é então que a Rin faz novamente uma cara de psicopata e fala que Eiji iria virar presunto. E a Rin dá uma peixeirada na mão de Eiji e quando ela ia terminar o serviço, a mão de Eiji começa a brilhar e uma peixeira aparece na barriga da Rin. E ele não pensa duas vezes e já sai correndo para o hospital onde a irmã dele, Senna, estava internada. E chegando lá, ele encontra a Rin sem nenhum arranhão, empurrando a cadeira de rodas de Senna. E ele já entra em choque e fica perguntando para a Rin como ela ainda estava viva. Só que a Rin o ignora e enfia a peixeira no ombro de Senna. E fala para Eiji que se ele não se apressasse, a Rin iria virar presunto. E ele já fica com sangue nos olhos e quebra geral que estava lá na cadeirada. E depois ele vai para um estacionamento e lá ele encontra a fada do desejo. E ela explica para ele que o poder da Rin era o da imortalidade. E ela fala também que iria limitar os poderes de Eiji para que ele não perdesse o controle. Então Eiji testa o seu poder e vai buscar a sua irmã. Chegando lá ele encontra a Rin e a Rin já ordena que os soldados atirem em Eiji. E já comemorando, a Rin já começa a falar um bocado de nada com nada. E depois do tempo ela acaba percebendo que Eiji ainda estava vivo. Então ele se revela em meio à fumaça e ele começa a controlar todos os soldados que estavam lá. E tem uns que ficaram até retardados. E Eiji não perde tempo e já lança uma corda com pregos em cima da Rin e dos outros soldados que sobraram. E quando Eiji termina de controlar a Rin, ela fica putaça por ela ter sido humilhada desse jeito. Então ela já ataca Eiji, só que ela não consegue acertar ele. Então ela começa a chorar, falando que ela não iria mais conseguir se casar porque ela estava sendo controlada por Eiji. E Eiji fala que ele iria se casar com a Rin e ela já fica feliz e dá um abraço nele. Só que aí chega um cara de óculos que acaba com o clima dos dois. E o cara de óculos fala que vai capturar Eiji. E o cara de óculos começa a fazer os movimentos estranhos e se teleporta para a retaguarda de Eiji. E Eiji é capturado. Já na prisão, mostra a Rin tentando soltar Eiji para que eles consigam escapar. Então a Rin consegue soltar Eiji e eles vão para um duto de ventilação. E lá a Rin tem a brilhante ideia de atirar em Eiji. Só que dá errado e o tiro ricocheteia pegando na própria Rin. Depois mostra eles atravessando o caminho por um cano
e Arin tenta empurrar ele, só que de novo ela falha e ela se desequilibra e cai. Então corta para ele chegando na parte das armadilhas e Arin começa a se gabar, falando que ela sabia onde ficava cada armadilha, e quando ela foi dar seu primeiro passo, ela caiu em uma armadilha. Isso vai acontecendo até eles chegarem na ala onde tem vários soldados. Irin começa a trocar tiro com aqueles soldados, enquanto eles estavam só bloqueando as balas e jogando prego nos soldados. E quando eles finalmente chegam para resgatar a cena, eles encontram o cara de óculos e Arin não perde tempo e já lança umas granadas para cima do cara de óculos. Só que ele consegue pegar elas no ar e joga na direção de Eiji, e os dois começam a correr um na direção do outro. E quando a bomba ia explodir, aparece um carequinha que acaba com a briga. E junto com o carequinha também vieram os caras que planejaram o sequestro de Eiji. Então eles se apresentam e ficam jogando conversa fora por um tempo. Só que um cara do Neville aparece e fala pra Eiji que ele iria se tornar o rei deles. Só que Eiji nega. Só que o cara do Neville começa a intimidar ele, falando que se ele não se tornasse o rei deles, a irmã de Eiji iria virar presunto. Então, já sem escolha, Eiji aceita se tornar o rei deles e com seu poder, Eiji controla todos que estavam ali. Enfim.